Olá, muito bem-vindos a mais um podcast do Colégio Motivo, sempre trazendo um tema importante para os nossos alunos, para as famílias. Eu sou Cláudia Bettini, hoje estou aqui com dois especialistas em alta performance e aprendizado, e a gente vai falar sobre um tema super importante. Aproveitando essa fase do Enem, a gente vai falar das dicas importantes e valiosas de como os alunos podem se preparar para ter a mente mais tranquila e a rotina organizada de estudos para aumentar esse desempenho. Então, estou aqui hoje com o professor Antônio Lorena, que é professor de Física, coordenador de avaliações de alta performance e de turmas militares do Colégio Motivo. E também Bruno Souza, professor, orientador acadêmico, pedagogo, pós-graduado em gestão escolar e coordenação pedagógica, mentor e orientador acadêmico, especialista em processos de ensino-aprendizado, especialista em Enem, vestibulares, 15 anos de atuação na educação básica e fundador do BS Method. Então, estou muito feliz de ter vocês aqui. Quero também aprender aí como é que organiza essa rotina de estudos e potencializa esse aprendizado. A gente teve aqui no último episódio Rafael Salles, que é um aluno do Motivo, que é medalhista, né? Tem várias medalhas aí colecionadas, e ele trouxe para a gente essa importância, e ele pratica muito isso, de ter uma rotina organizada. Ele que é atleta também. E aí muitos pais e alunos ficaram com essa vontade de aprender mais sobre isso, e a gente traz esse tema aqui com vocês, querendo aprender mais sobre isso. Então, vamos começar perguntando aqui, Bruno, fala um pouco sobre como seria considerado um bom método de estudo para ajudar os alunos. Primeiro, agradecer pelo convite, Colégio Motivo, mais uma vez. Já tive a oportunidade de, há 2 meses atrás, estar conversando com os meninos do 3º ano, que estavam nessa reta final, e a gente disse que o último semestre é um semestre de reta final para os meninos de preparação. Então, poder estar retornando para dialogar sobre o assunto e trazer uma pauta que é tão atemporal, né? Que é rotina de estudo, que é um desafio muito grande para os meninos. Afinal de contas, eu brinco dizendo que estudar não é a atividade mais divertida, né, que existe, principalmente numa fase aí de juventude, né, adolescência, pré-adolescência, que tem tantas outras coisas bem mais interessantes. Então, na hora que a gente pensa sempre uma rotina de estudo sustentável, eu acho que o mais importante para que ela se torne rotina e hábito, consequentemente, é a sustentabilidade dela. Então, que seja proporcional à realidade que o aluno está enfrentando. Isso tem variáveis, por exemplo, no 3º ano, de base acadêmica, dificuldade ou facilidade de conteúdo em disciplinas específicas, qual o curso desejado, qual o seu objetivo, você estuda para o quê. Então, sempre que a gente primeiro monta, né, essa realidade, é importante trazer essa reflexão, né? Até mesmo um GPS, quando você diz assim, quero ir para Natal. Ele vai perguntar a primeira coisa, de onde é que tu tá saindo? Seria uma espécie de diagnóstico, né? Isso. Do que eu sou bom, o que eu É preciso. um ponto de referência, né? É um autodiagnóstico para poder se montar a rotina de estudo, mas que, de maneira geral, sempre vai ter a ver com um bom processo de aula, né? E quando a gente pensa no Colégio Motivo, isso aí não seria uma dificuldade, então está muito bem conduzido dentro de um processo pedagógico para poder ir estudo em casa, trabalhado de acordo com a série, muito através de atividades práticas, e acho que o professor vai defender um pouco essa perspectiva, principalmente como professor de física, né? Então, a gente ir para uma atividade prática, para depois ir para uma atividade teórica, né? Sair do estudo que é mais passivo e vagaroso e ir para algo que realmente tem a emoção envolvida no processo. A escola tem um papel fundamental nesse, talvez, diagnóstico, porque muitas vezes o aluno mesmo não consegue identificar exatamente onde ele pode começar, né? Com certeza, Cláudia. Você trouxe Rafael Salles, ele é um exemplo de aluno de alta performance, mas ele bem trouxe, né? Nem sempre foi assim, né? E o primeiro papel da diagnose, né, da avaliação diagnóstica, justamente é entender os pontos fracos e os pontos fortes, né? Ou a gente pode botar aí os pontos a desenvolver e os pontos fortes, né? E o aluno, ele entendendo isso, ele precisa saber com que eu quero chegar com isso, né? Porque muita gente estuda hoje em dia, vou fazer um cursinho, vou fazer um preparatório extra, além do que já se tem no colégio, mas não tem um foco, um objetivo, né? Que curso você pretende, né, ingressar? Ou melhor, que carreira você pretende seguir? Né? Porque a gente tem um vestibular, que é uma forma de entrada para a universidade, mas a gente também tem as medalhas, as conquistas olímpicas, né? A gente tem muitas universidades, inclusive de São Paulo, está uma febre com isso,
né, que você entra sem fazer vestibular, então também é uma forma de ingresso à universidade, né, você vê diversos jovens utilizando isso. Rafael mesmo, se ele quiser tentar, ele consegue ingressar em diversas universidades ali que aceitam por conta das conquistas olímpicas. É um currículo escolar, né? É um currículo escolar. E quando o Bruno traz isso, né, de ter um processo alinhado da escola com o aluno, também a gente traz a questão da família, né? Sim. Muitas vezes é importante trazer a família para o contexto, porque o que o aluno quer diverge às vezes do que a família espera, né? Tem essa questão da expectativa, né? Então, a primeira parte da diagnose que a gente geralmente busca entender é quais são os seus sonhos, né? Onde é que você quer chegar? Porque o projeto de vida é uma coisa muito ampla, né? A gente está falando de um dos pilares da escola, que é a questão da alta performance, o acompanhamento acadêmico, mas atrelado a tudo isso tem um socioemocional, que é uma relação ali escola, família e comunidade escolar no todo. O aluno precisa sentir bem para estudar e estar bem, Sim. né? E tem também os outros alicerces que ele vai conseguindo ali, né? Porque, por exemplo, o Rafael, ele conseguiu um conforto, um incentivo maior nas Olimpíadas. Alguns alunos, eles vão entender que, peraí, a competição não é para mim. Na verdade, eu tenho um viés mais voltado a vestibular. Então, eu vou me dedicar a entender todas as estratégias de vestibular. Já tem outro aluno que vai dizer, não, meu sonho não é nem vestibular, não é nem Olimpíada. Agora eu estou pensando em empreender. E o que é que o conhecimento pode me ajudar a fazer isso? Né? Muita gente descarta o conhecimento quando pensa que tudo que a escola faz é para vestibular, mas não. A escola, ela trabalha para um projeto de vida como um todo. E quando a gente pensa em escola, às vezes fala em alta performance, tu entende que essa é a última etapa? É a última etapa. A alta performance é a última etapa, porque é exatamente depois que você se reconhece como o que é que te realiza, o que é que consegue te manter focado, produzir um bom desempenho por muito tempo, te faz ter vontade de sair de casa, ir pro colégio, chegar do colégio e parar ali durante algumas horas do teu dia e estudar, depois ir pra tua academia, tua prática esportiva, cultural, terapia, momento em família, voltar a estudar, dormir bem, acordar disposto, se alimentar bem. Quer dizer, a performance é depois que todos esses elementos, bem narrados por tu, são construídos. Aí a gente consegue encontrar a performance de um indivíduo, seja de ordem acadêmica, seja de ordem esportiva, profissional, como a gente. Então, na hora que pensa em alta performance, é o último ponto desse pilar. E tem um ponto, né, Bruno, que é curioso, né? Você falou aí do equilíbrio da vida, né, como um todo. Muita gente costuma separar, né? Eu tenho a minha vida escolar, eu tenho a minha vida pessoal, eu tenho a minha vida amorosa. Não, tu tem a tua vida, né? E antigamente, se a gente olhar aí para uns 5 anos, antes da pandemia, muitos preparatórios e escolas, eles tinham um método de o aluno ele precisa estudar até saturar, ele tem que estar estudando ali, né, fazendo questões o tempo todo. A gente não olha para esse aluno no quesito como é que está a relação dele com os amigos, como é que está a relação dele com a família. A gente não olha para esses alunos, por exemplo, como é que está ele num contexto global. Né? Daí que é tão importante essa questão que Bruno traz de ter esse equilíbrio, né? Ter uma prática esportiva, ter uma prática, né, de saúde mental, ter uma rede de apoio, ter um bom vínculo com a família, né? Porque o objetivo por si só, né, não faz muito sentido, né? Eu quero ser aprovado na universidade. Por quê? E não é uma corrida de 100 metros não, né? É uma maratona. Então, a ideia da sustentabilidade tu vai correr aí por 3 anos, se a gente falar de ensino médio, antes de começar aqui, que a gente passa 12 anos dentro da escola, 14 anos dentro da escola. Sim. Pois é, então, lógico que cada etapa tem uma parte que é muito mais lúdica, depois a gente entra para uma parte mais científica, né? Mas é uma maratona, meu amigo, não é uma corrida de 100 metros não, a gente precisa encontrar equilíbrio. E a gente está falando aqui dessas duas vertentes, né, que são importantes para o Enem, como para qualquer outra prova ou qualquer outro resultado que se busque, que é a mente confiante e a preparação nos estudos, né? Então, no Motivo a gente tem simulados, materiais, isso tudo ajuda o aluno a fixar melhor o conteúdo, essa parte pedagógica mesmo, essa parte da organização. Perfeito. A gente entendeu que uma ótima organização, né, boa organização, não vai dar muita conta, não. Tem que ser uma ótima organização, vai fazer você obter o sucesso que você quer alcançar. Né? E falando especificamente de vestibular, a gente tem, na verdade, um preparatório que é simples, mas ele funciona. Como assim, Lorena? O preparatório ele é simples.
a gente não precisa inventar muita coisa, não. Né? A gente precisa ter uma rotina bem equilibrada, né? Como o Bruno traz. A gente precisa ter um acompanhamento pedagógico, a gente precisa conhecer o aluno. Né? E conhecendo o aluno, a gente consegue direcioná-lo, seja para uma sala de simulação, onde ele pode, né, tá ali fazendo simulados, além dos simulados que o próprio colégio já traz, que entram ali na nota, né, no boletim escolar. Então essas salas de simulação elas são importantes, né, para que o aluno ele faça lá um primeiro dia do Enem. Né? Vou dar um exemplo. Ele estava no começo do ano acertando 31 questões de linguagens. Né? Para o curso que ele queria, era satisfatório. Então tudo bem. Então se aquele aluno, para o curso que ele queria, 31 questões de linguagens, atende, né, em média, né, eu não estou aí olhando para o TRI, mas dá para se ter uma noção. Se é satisfatório, a gente vai começar a identificar. Peraí, linguagem, o aluno ele já está ok. Validou. Né? Validou. Como é que está a ciências da natureza, matemática e ciências humanas? Aí a gente começa a ir para uma ideia de personalização. Sim. Ah, mas estamos vendo aqui para que esse outro aluno, linguagem 31 não é suficiente. Então a gente vai precisar ter uma estratégia diferente para esse aluno. Ó, a gente vai ter que criar um plano de estudos. Então a orientadora educacional ela vai sentar com o aluno, vai perceber quais são os pontos que ele vai precisar melhorar ali. Às vezes, Cláudia, e Bruno vai poder concordar comigo, não é nem conteúdo, é estratégia. Né? É estratégia porque muitos vestibulares eles são muito cansativos. Aí quando o motivo, ou melhor, a orientadora, ela vai lá, entende o que é que o menino precisa melhorar, e ele vai, insiste nisso, né? Ele vai começar a treinar aquilo, seja fazendo questão, seja pegando algum conteúdo, seja com apoio de algum professor, seja com apoio também da casa de estudos. Né? O Colégio Motivo ele tem um ambiente propício para você tirar dúvidas. Ah, eu tô com uma dúvida de matemática. Casa de estudos. Não corra para um braille, não. Você corre lá para a casa de estudos que vai ter alguém lá para tirar sua dúvida ali, né, prontamente. A gente tava falando disso nos bastidores, né, ali, antes de começar, sobre a dimensão das provas, por vezes, obriga o aluno a criar, para além da condução acadêmica, né, que é o domínio do conhecimento científico mesmo, e não existe sorte, né, na hora vai brotar a informação. Não brota não, amigo. Você tem que construir, isso é de uma caminhada, é da base, da consolidação. Mas, e aí, vindo para a realidade do Enem, que está nesse contexto histórico agora que a gente vos fala. Um segundo dia do Enem, ele vem ali com 90 questões, 45 natureza, 45 matemática, uma prova que oscila entre momentos densos, né, de profundidade de questões, mas ao mesmo tempo é uma prova de larga escala a nível nacional, então vão ter questões mais simplificadas dentro do processo, ela está ali para ser plural, né? Vai ter um aluno do Colégio Motivo, quer dizer, um aluno que tem uma educação privilegiada, uma equipe de professores extremamente competente, mas a prova também vai ter que atender o ingresso à universidade em lugares menos favorecidos desse Brasil gigantesco. Então, a condição e condução de prova são elementos indispensáveis. Então, são 10 meses, 11 meses de preparação acadêmica. Então, você vai construindo. Mas a aprovação, ela é consolidada no seu momento de condição e condução da prova. Então, nos 2 domingos. É o dia que você valida isso aí. Eu já vi muito aluno ter uma preparação. Tipo Olimpíada, né? Você passa 4 anos. Exatamente. E que, até vou pular lá na frente e vir. Um atleta olímpico, ele treina incansavelmente durante anos, meses. Mas às vésperas da competição principal, ele não treina a mesma intensidade. Perfeito. Porque ele parou de se preparar tecnicamente. Ele agora está se preparando mentalmente, emocionalmente. É a condição de prova dele está sendo preparada. Era isso que eu ia perguntar para vocês. Véspera de prova de Enem. O que o aluno precisa fazer aí? Culturalmente, porque educação básica, né? A gente aprende... Meu Deus, a gente não aprendeu, desculpa. Mas a gente absorveu que estudar de véspera dá certo. Dentro de uma política procrastinadora. E isso é relativamente funcional dentro da escola. Porque é um conteúdo específico, que o professor deu uma revisão e vai cair uma prova com uma quantidade bem resumida de questões. Você estuda na véspera e você performa na prova. Beleza. Validação e consolidação desse conhecimento, 0. Se você tropeça antes de entrar na sala, você já esqueceu tudo que você estava lendo lá de fora da sala. Aí a gente tem essa ideia de véspera do Enem, deixa eu estudar, porque se eu não estudar eu sou o cara mais inútil. O que eu não olhar agora é exatamente o que vai cair. Amigo, é só cilada emocional. Só cilada emocional. O que você construiu nos últimos 10 meses desse ano,
com o seu segundo ano do ensino médio, seu primeiro ano, seu nono, seu oitavo, e vamos descendo aí ladeira abaixo, historicamente, aí nesse contexto falando. Então, por isso os simulados e os materiais são tão importantes. E a recomendação de descansa, velho. Descansa, É. vai bem, se blinda emocionalmente, vive o que tu gosta, pessoas que te fazem bem, que te puxam pra cima, pra você ir feliz dentro de um pico de tensão, que é natural de estar passando por um processo avaliativo, mas pra conseguir enxergar o óbvio. A prova da Enem não é uma prova complexa, ela é uma prova desgastante e o que torna difícil é o curso que você escolhe para ingresso, mas não o processo avaliativo. Perfeito. E o Colégio Motivo, ele entende esse processo, tá? É tanto que na última semana, né, pro primeiro dia, a gente tá ali cheio de ações. Então, o colégio, né, se mobiliza inteiro. Né? É muito lindo ver, por exemplo, o infantil, né? A gente pôde ver aí nas redes sociais do Colégio Motivo, o infantil e os iniciais mandando energias positivas para os nossos alunos, fera aí do terceiro ano, que vão fazer a prova do primeiro dia. Né? A gente entende a valorização desse processo. O aluno, ele vai olhar para aquele ali, né, para aquele ser pequenininho e lembrar, eu já fui assim. Né? Talvez os meus sonhos ali fossem completamente diferentes dos meus sonhos agora. Talvez meus objetivos ali fossem só brincar, jogar bola, e hoje eu me vejo em outro processo. E se você olhar numa perspectiva do ser pequenininho ali, quando ele olha lá, né, eu ouvi até o áudio de Bruno, né, Meu primo. O primo de Bruno mandou um áudio, né, falando sobre, rapaz, teve uma movimentação hoje aqui no colégio, os alunos do terceiro ano, eles entraram aqui no prédio dos menores, os menores ficaram agitados, né, e eles que são pequenos vão olhar, eu vou chegar ali um dia. E a fala da minha afilhada, filho, meu primo, dizendo assim, papai, é porque eles vão fazer uma prova muito difícil e a gente tava desejando sorte. Né? Então, é uma perspectiva dentro da realidade de maturação dela, mas que ela entendeu a dimensão do que os meninos estão a vivenciar ali, né? E querendo ou não, se projeta, se planeja para isso também. E é uma ação, né? Uma das ações que a gente realiza e ela tem um impacto muito grande, né? Porque a gente entende que em algum momento o nosso aluno ele vai precisar competir, né? Ele vai precisar competir fora da bolha que ele está inserido, fora dos muros da escola. E uma das formas de competir é quando você coloca um aluno, por exemplo, seja por desejo dele ou seja por incentivo da escola, né, para competir em uma Olimpíada. Ele vai chegar ali na competição e ele vai ver, opa, essa competição não é muito diferente das Olimpíadas que eu assisti de Paris pela TV. O que muda agora, né, é a condição, como o Bruno trouxe, né, que agora eu estou enfrentando de uma outra forma. Eu não estou precisando ter um desgaste físico gigante, né, mas eu preciso ter um preparo físico importante para que o meu preparo emocional esteja equilibrado com o conteúdo que eu aprendi, para que na hora da prova eu consiga obter o que eu treinei o ano todo. Tá? O final do ciclo, ele não precisa ser uma surpresa. Se você tem uma estratégia bem definida, se você tem um treino bem, né, constante, tudo mais, não para ser uma surpresa. Não é? Eita, quantos alunos vão ser aprovados esse ano em medicina? Quantos alunos vão passar em determinado curso? Não é para ser uma surpresa se você tem uma constância ali, você tem um acompanhamento. Né? E quando a gente fala de alta performance, fica muito nítido, tá? Sim. Muito nítido. Né? Vou dar um exemplo aí. A gente vive também no Motivo, além das turmas olímpicas e os vestibulares que a gente mais conhece, né? A gente também tem vestibulares como o IME, que é o Instituto Militar de Engenharia, o ITA, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, a AFA, que é a Academia da Força Aérea, a EFON, que é a Escola de Formações de Oficiais da Marinha Mercante, e temos a Escola Naval. Esses que eu falei agora são os vestibulares mais concorridos do país. A gente consegue, né, mapear os alunos e com o treino e o acompanhamento desde o início do ano a gente consegue dizer, né, quem vai estar pronto para passar e quem não vai estar pronto para passar. Cara, né? eu até adoro isso aí, essa previsibilidade. Eu acho que isso é processo educacional, cara, de eficiência. É a previsibilidade. Isso não é bingo, não é caixinha de surpresa, não. A gente tem histórico do estudante, é pra gente começar. Lógico, tem fatores emocionais que fogem ao controle do colégio, por conta de um ambiente familiar, em uma véspera de prova. Eu tive uma estudante que ela estava absolutamente preparada para passar em medicina, os números dela não tinham como acontecer diferente. E aí ela fez o primeiro dia de prova, e lá eu peço que eles me entreguem o primeiro dia de prova para não correr o risco de ficar com essa prova, corrigir. E isso tem um efeito negativo, independente de ter se saído muito bem. Impacto é uma sugestão que eu deixo como
técnico no processo, tá? Não é achismo, não. A pressão emocional que você já vive dentro de um processo avaliativo é grande. Na hora que você cria ali uma meio gabarito, né? Meio resultado. E ainda com gabarito extraoficial, de um primeiro dia que tem uma variabilidade muito grande. Se você for muito bem, você gera uma pressão desnecessária extra para o segundo dia. E se for muito mal, você sai meio que já desacreditado. Né? E aí ela me entregou a prova, fui lá, encontrei o pai, a mãe, cumprimentei dentro do carro, ela me entregou o caderno de prova. E no outro dia o pai dela teve um AVC. Então, opa, aí é uma situação que mesmo dentro de toda a blindagem emocional, teve algo que extrapolou a condição de controle. Mas, de maneira geral, o processo educacional é você compreender o seu indivíduo, inclusive levando em consideração as variabilidades que ele pode estar sujeito. E quando você falou disso aí, de, pô, a quantidade de simulado, tem uma coisa, uma expressão que os meninos usam demais, que eles dizem, não, que no Enem tem muita pegadinha. Eu falo, amigo, não existe pegadinha. O que é a pegadinha, né? Pegadinha, eu tô andando aqui na rua e alguém jogar um balde de água em mim. Quer dizer, eu não tô imaginando nunca que isso vai acontecer. De repente, alguém jogou uma água em mim. Foi uma pegadinha. Agora, eu passei o ano inteiro fazendo excelentes simulados, sendo conduzido pela equipe de professores, tendo minha performance analisada e instruída pelo orientador educacional. Aí você pegar uma prova lá e dizer, não, que tinha uma pegadinha. Não, amigo, você sabia que poderia perguntar desse jeito, que pode no texto motivador ter uma condição lógica matemática que deve ser considerado. Então, quando o texto fala assim, o dobro disso, metade das pessoas, apenas um trimestre, e aí você calcula e acha o ano inteiro, mas só queria saber 3 meses. Você calcula e encontra um valor, mas ele queria o dobro. Então, isso é condição lógica matemática, que deve ser respeitada através do comando e informações percebidas ao longo do texto, e que os meninos chamam de pegadinha. O pegadinha não. Para isso existe simulado, preparação, retomada dos erros, análise do erro de desempenho. Você começa a entender que as pegadinhas eram você. Você, dentro do processo, não identificava. E agora você, como alguém bem treinado para isso, você se prepara. Inclusive dentro da individualidade. Né? Você fala muito de Olimpíada, eu fico, caramba, não é a realidade minha. Tanto. Eu não trabalho, tanto eu vejo que o motivo incentiva muito os alunos e é um processo seletivo ainda que exige ainda mais os meninos em profundidade do conteúdo. O Enem é como se fosse uma prova que eu tenho que ser bom, lógico, mas que eu vou nadar. E na Olimpíada você vai mergulhar. Existe um grau de profundidade no domínio técnico ali de cada área. E não se comparar dentro desse processo. Porque quando a gente falou aqui de Olimpíada, meu irmão, Rebeca Andrade, que foi o fenômeno, né, nacional nessas Olimpíadas, ela não ficava olhando Simone Biles fazer a apresentação e contar, eita, ela foi muito bem, e agora? Não, ela estava na cabeça dela o seguinte, eu preciso acertar aquele salto, eu preciso não pisar fora da linha, eu preciso conseguir posicionar meu quadril lá em cima para completar meu giro. Ela não pensa o outro, ela pensa o que é que eu tenho de máximo desempenho. Então a mesma coisa os meninos, agora nessa reta final qual é o meu máximo desempenho? E fulano, meu irmão, isso aí tu não controla. Isso que eu ia perguntar para vocês, assim, quais são os principais gatilhos para tirar essa confiança? Comparação? O que... Rapaz, tem muitos, né? Mas eu acredito que o da comparação e o da pressão familiar, eu acho que eles são os que pesam mais, tá? A gente hoje tem uma geração, né, que por muitas vezes opta por cursos não tradicionais, vou dizer assim, né? Designer, você fala aqui, um curso de designer. Curso de designer, muita gente pode pensar, design de moda. Mas designer eu vou ser desenhista? Tem várias, mas designer eu vou ser design caminhos. gráfico. Mas tem um curso de designer, por exemplo, que você vai para o design de produto. Você trabalha com a experiência do usuário. Ou seja, são cursos muito amplos, né? A gente tenta fazer esse trabalho também na família. E eu digo que tenta porque a comunicação ela precisa chegar e ela precisa também de uma contrapartida. A família ela precisa também se aprofundar para entender que às vezes o sonho do seu filho ele diverge um pouco do que já foi o seu sonho um dia, né? E às vezes a gente coloca como reflexo, meu filho ele tem potencial para passar em medicina, né? Ele é muito bom, ele consegue passar em medicina, e de fato conseguiria, mas talvez não seja a aptidão, a habilidade e a vontade, né? Porque para que você motive um aluno, eu acho que a primeira coisa é ele ter vontade de fazer aquilo. E para ele ter vontade de fazer aquilo, ele precisa ter um propósito. Qual é o meu propósito? E estamos falando de jovens de 15 anos, né? Porque 15 anos já faz o SSA1. Isso. 16 anos, 17 anos. Que muitas vezes muitas pessoas vão dizer, mas é injusto cobrar isso de um jovem. É injusto quando você não dá as condições adequadas. Quando a gente coloca todas as condições
né? Faz um trabalho emocional, socioemocional. E trabalho socioemocional, muitas vezes as pessoas acham que é ouvir, é uma terapia. Não, trabalho socioemocional é muitas vezes até fazer um confronto aí socrático, né? Pegar, peraí, isso daqui faz sentido ou não para minha vida? A curto prazo, médio prazo, a longo prazo, né? Nem sempre eu quis ser físico, né? Eu acabei indo para academia, né? Fui para universidade pública, fiz física, mas essa foi uma decisão que eu elaborei muito na minha terceira série. Passei em engenharia, por exemplo, né? E eu passei num período que engenharia estava no auge, né? Muitos pais diriam, você vai fazer engenharia. Mas meu pai, ele chegou para mim e fez, você quer fazer o quê? Aí eu física, ele fez, mas por que você quer fazer física? Aí eu, porque eu gosto do universo, eu tenho, né, desejo em aprofundar, eu tenho curiosidade nisso, né? Ainda não tinha o desejo de ser professor, né? Isso foi despertado na universidade. Eu não tive um projeto de vida, por exemplo, que os nossos alunos do Colégio Motivo têm hoje em dia, né? Então, às vezes eu falo para eles, vocês deveriam aproveitar mais esse projeto de vida, né? Tá atento a essa dimensão aí num todo, porque não é todo mundo que pega na tua mão desde cedo. Nesse projeto de vida ele começa no infantil. Ah, Lorena, infantil falar de vestibular, a gente não vai falar de vestibular no infantil, não vai falar de... Mas você vai perceber que determinadas ações pensadas, né, algumas práticas pedagógicas do infantil, dos anos iniciais, elas vão se refletir quando o aluno ele chegar nos anos finais do ensino médio, né? Eu costumo dizer que a terceira série ela não é uma fase de você aprender tanto, é uma fase de você consolidar mais, porque o conteúdo ele precisa estar alinhado a uma estratégia, seja uma estratégia de prova, para o vestibular que você quer fazer. Ah, eu quero SSA, Lorena, você tem que ter uma estratégia diferente do Enem. Aí eu quero Unicamp, você tem que ter uma estratégia diferente do SSA e do Enem. Né? Vê que doideira, mas tu percebe que talvez tenham tido pessoas que pegaram na tua mão quando tu tinha 13, 14, 15 anos e que naquele teu nível de maturidade tu não conseguia identificar, que Com é o certeza. nosso desafio, é conseguir fazer esses meninos abrirem os olhos para as oportunidades de hoje, que a gente tá falando de uma posição que é privilegiada demais, velho. Com certeza. Estudiosos, Com certeza. começando aí, vivendo uma performance profissional bacana, a gente consegue enxergar para os meninos. E é o nosso objetivo, como os mais experientes. Muito menos limites geográficos Então a gente consegue identificar e falar, ei, vai lá, aproveita. Porque eu lembro que meu pai e minha mãe falavam, vai lá, aproveita. E eu, quando disse pra minha mãe que ia fazer pedagogia, Jesus Cristo, eu lembro que a pergunta da minha mãe foi imediatamente o que é pedagogia, né? Não, eu descobri como é pedagogia, eu terminei Mas o ela meu perguntou, terceiro não, ano. o que é pedagogia? Não, ela trouxe, vai ser pior, vai ter, é mais clichê a pergunta dela. Terminei meu terceiro ano, não consegui ingressar no primeiro momento na universidade e entrei pro colégio que eu havia estudado minha vida inteira em Natal. Eu fiz, vamos fazer uma troca aqui? Vocês me permitem fazer o cursinho e eu trabalho para vocês de dia. Cara, beleza, eu tinha sido do Grêmio do colégio, atleta e tal, deu tudo certo. Vamos embora. E comecei a ver minha coordenadora trabalhar. E eu percebia que eu dava um recado pros meninos, os meninos entendiam, as famílias gostavam do meu atendimento, isso é um boy de 18 anos de idade. Eu falei, rapaz, aí cheguei nela e fiz, professora TT, ela faleceu na pandemia. Se eu quiser trabalhar com isso que a senhora faz, é fazer que curso? Ela, pedagogia. Eu nunca vi ouvido falar nisso na minha vida. Mas cheguei em casa dizendo, mãe, decidi, vestibular, vou fazer pedagogia. Ela, vai ser professor? Como se isso fosse algo, né, menor. E hoje eu tô num patamar profissional que não é sobre pedagogia, né? Eu pude empreender. O que é empreender? É ter criatividade na carreira que você escolheu. É conseguir trabalhar com criatividade na carreira que você escolheu. E isso independe da área acadêmica. Médico, engenheiro, dentista, o que for. É na hora que você começa a empreender, é na hora que você põe criatividade nesse processo. Então é muito importante, porque é sobre realização no projeto de vida. Não é sem apologia a cursos, mas que lógico a gente sabe que dependendo do curso, numa questão social, tem uma possibilidade maior de ingresso no mercado de trabalho ou não. Mas na hora que tu faz com paixão, eu cheguei de 1 da manhã ontem, saí de Natal, vim pra cá. E é por quê? Porque eu amo falar sobre isso aqui. E se alguém me chamar agora pra ir bater, vamos pra Alagoas, depois desce pra Salvador, vamos embora. Eu tô dentro, 100%. Eu acho que isso tudo é muito importante falar, porque existe também um hiato geracional, né, dos nossos pais para os estudantes, que também faz com que eles não conheçam muito bem como é o mercado profissional hoje, e os filhos estão desejando coisas que eles nem sabem o que são e vão criar
profissões e coisas que nem existem ainda, né? E tem um contexto que é um pouco diferente, que, assim, até que a mudança no processo avaliativo mudou esse cenário também. Porque, não sei na tua época, mas na minha a gente se Eu inscrevia... sou um pouco mais novo. Você vê, pela quantidade de cabelo eu acredito, 100%. A gente tinha que decidir no meio do ano qual vestibular a gente iria prestar. Então a gente tinha que decidir o curso. E aí permitia você colocar uma segunda opção. A segunda opção tinha que ser da mesma área, então Humanas 1, Humanas 2, engenharia, biomédica, da mesma área, e que essa mesma área tinha que sobrar vaga no curso. Então não existia segunda opção. Era a primeira opção, ponto. E você decidia isso em junho e julho. Então, a gente tinha uma obrigatoriedade, primeiro, uma quantidade de profissões mais tradicionais, então o leque era menor, e a gente tinha uma obrigatoriedade de definir, mesmo que errasse, e era passivo, de erro, éramos jovens, mas mesmo que a gente errasse, a gente tem que decidir. Hoje, com o SISU, o Enem que tem a maior possibilidade de ingresso na universidade quantitativa, né, a melhor ou pior, não estou entrando nem nesse mérito, quantitativo. Aqui a gente tem a maior possibilidade de ingresso em universidades, eles só fazem a escolha do curso pós sair nota. O que me entristece muitas vezes, porque é como se a gente abrisse um cardápio. E aí o que eu digo a eles é, se deem o luxo de escolher nesse cardápio pelo que você quer comer e não pelo preço. Porque muitas vezes os meninos, por não terem definido anteriormente por que estão estudando, diminui o empenho deles, a performance, era o que a gente começou aqui falando, o eixo principal, mas aí ele vai procurando pelo valor. Tipo, o que é que dá para eu comprar? Ah, tal curso. E aí você ingressa, não se realiza, não tem problema, tá? Que você possa ir descobrindo novos ares, mas a gente tá até diminuindo a possibilidade do aluno amadurecer com o erro, fracasso, que é, não deu para ingressar no que eu queria. Eu vou melhorar, vou performar melhor, vou ver como é que eu posso evoluir. Não. Ele cria uma falsa sensação de que, passei. Em quê? Nem sei, foi no que deu. E aí eu acho que isso retarda a maturação, que na época dos pais, né, a gente tinha que antecipar muito esse processo. Ao mesmo tempo, na época, para estudar, tinha que ir na casa de um colega que tivesse a Barça, ou ir numa biblioteca pública. Foi longe agora, viu? É quase minha época, velho. Então a gente tinha que ir lá para pesquisar o tempo que você gastava procurando no livro a parte do conteúdo para fazer um resumo. Então, eu passava muito tempo estudando muito mais do que você, é lógico. Você perdia horas para encontrar o que você queria estudar. São muitas ferramentas hoje que Hoje eles vocês têm. querem estudar quantos assuntos aqui, nesse tempo do podcast? A gente clica aqui, a gente encontra vários mapas mentais, videoaula, resumo, inclusive oportunistas, vendendo fórmula mágica, que é muito fácil passar. É nada. Estudar é desafiador pra caramba. Agora hoje a gente tem bem mais ferramentas. Então, ao mesmo tempo que os meninos ficaram mais, uma hora dá certo, porque eu tenho mais recurso, eles também têm realmente uma possibilidade de encontrar e de processar mais informações mais rapidamente. Por isso, uma geração tão mais ansiosa, né? E, Bruno, chegasse a falar um pouco sobre conhecer os cursos, né? E hoje a gente tem uma preocupação muito grande com isso. A gente tenta, ou melhor, a gente realiza diversas feiras de profissão durante o ano. Então a gente leva os alunos na universidade, a gente faz com que os alunos interajam com profissionais formados, com estudantes, inclusive, né? E se for um curso assim que a gente não consegue encontrar facilmente, a gente tenta fazer o link, né? O aluno ele quer um curso que ele não existe aqui no Brasil, mas existe no exterior. A gente vai atrás, vai procurar saber que curso é esse. Né? Quem trabalha Que com isso? privilégio, né? Quem trabalha Sem com dúvida. isso? Né? Porque hoje a gente tem um acesso à informação muito grande. E eu costumo dizer muito isso aos meus alunos. Você não pode fazer um curso apenas por um sonho. Eu tenho um sonho de realizar uma cirurgia com todo mundo observando. Mas será que de fato eu quero ser médico? Né? Porque eu vi um filme Mãos Talentosas, por exemplo. Eu tive um aluno que falou isso, por isso que eu lembrei. Professor, eu quero... Aquele filme de Mãos Talentosas me tocou. Me fez querer ser neurocirurgião. Eu falei, você sabe fazer um neurocirurgião? Foi cirurgia, mas sim, mas como, né? O que é que ele estuda para chegar até ali? Né? Então é importante você conversar com um neurocirurgião e trocar ideia mesmo assim, do que ele faz, ou qual foi o percurso que ele teve. Né? E dentro da academia muda-se muito, né? Também, Com assim, certeza. tem hora que se a gente também restringir muito, parece que a gente vai chegar a conclusão nenhuma. Veja, você entrou pra física e depois lá dentro me despertou para. Pois O meu eu tava trabalhando no colégio pra tirar uma grana e poder curtir meu final de semana como um bom jovem. E de repente aquilo fez, opa, aqui vai ser com o que eu quero
trabalhar, né? Imagino que se a gente for falando com pessoas que estão vivendo fase semelhante à nossa, a gente vai identificando que tem um pontapé inicial, que é importante estar muito bem orientado, mediado, com bons profissionais e família como rede de apoio, né? Eu tive um gestor que ele dizia, a caminhada do ensino médio é uma caminhada feita de mãos dadas, que é a escola, aluno e família. Perfeito. E família, certo? E família, ela tem uma alta capacidade de abraçar o aluno. E também tem uma alta capacidade, às vezes, de desfazer um trabalho de construção muito grande. Por isso, e imagino que o motivo, ele está toda hora ali muito próximo do ciclo familiar também, né? Porque, principalmente nessa reta final e para controle de ansiedade, Sim. é importante que os meninos estejam aí blindados, né? E a família, às vezes, tem só boa intenção. O menino entrar no carro depois do primeiro dia de prova, qual é o pai que não vai querer perguntar? E aí, como é que foi? Não faça Meu irmão, isso. e é só o que o filho não quer ouvir. Deixa ele Sendo lá. que é constrangedor pra família, que a família tá torcendo. E aí o cara entra no carro e aí? Não falo nada. Fica aquele silêncio que também tá maltratando todo mundo, né? Então vamos ampliar esse repertório para os pais, porque é muito comum a gente cresceu ouvindo essa pergunta, adoro uma pergunta que é assim, entrou no carro e fala, vai querer jantar o quê? Acabou-se, meu amigo. Puxamos outro eixo temático. Tem mais nada a ver com o Enem. Esquece isso aí, porque é uma prova é um jogo de 2 jogos. Uma final de 2 jogos, melhor dizendo. Então não é só o primeiro dia, nem só o segundo. Tem aluno que vai passar porque o primeiro dia performou muito bem, conseguiu suprir alguma carência do segundo. Tem aluno que o segundo dia vem e supre o primeiro. Tem aluno que é o cara do equilíbrio, consegue controlar muito bem as 5 áreas, né? Se a gente coloca a redação aí como também uma ferramenta bacana. Então, entrou no carro? Jantar o quê? Acabou-se o papo, finge que não existe Enem. A última semana agora com os meninos é pizza todo dia. Eles chegam lá para uma reunião e, lógico, tá uma pegada agora muito mais de confraternizar, revisar conteúdo e só a parte teórica nesse momento, para não pilhar, para não dar aquele branco por um excesso de informação, bagunça. E eles já chegam perguntando, e hoje vai ser pizza de quê? Eu disse, ei, menino, peraí, assim vocês vão me levar à falência. Vamos focar aqui que a gente também precisa se realizar. Mas é importante quebrar um pouquinho, trazer um bom humor, porque o processo avaliativo é sempre tenso. E vamos fechar esse bate-papo deixando aí de mensagem para os pais e para o estudante, né? Como é que a escola pode deixar esse recado aí nessa reta final, né, do Enem, mas também para que nesse histórico escolar, né, dos alunos que vão começar agora essa jornada também, que o podcast vai ficar no ar, né, para eles também se utilizarem disso. Quais são as dicas para essa construção desse treino até chegar no dia do Enem? E essa reta final, né, a escola ela tá muito antenada ao fato da gente confiar no processo, né? A gente tá numa fase de finalização. A gente não vai conseguir criar nada agora, porque ninguém vai conseguir criar nada agora, né? Como o Bruno trouxe, o Enem é uma prova cansativa. Então, vão ter conteúdos ali, o edital, ele varre tudo que você estudou durante a vida inteira, até o infinito, né? Tudo que você estudou. Então a gente não sabe o que vai cair? Sabe. A gente já trabalhou o que vai cair, né? Então é importante nessa fase pré-prova ter um emocional bem equilibrado. E para ter um emocional bem equilibrado, rotina, né? A rotina, agora vou mudar completamente a rotina. Eu vou dormir tarde, acordar cedo estudando. Se você fizer isso, não vai dar certo. Então manter a rotina organizada, manter uma alimentação saudável, principalmente no dia anterior e no dia da prova. Existe uma média de estudo por dia que Isso é muito relativo, essa média de estudo, tá? Agora a gente não quer que o aluno ele exceda. Melhor a constância, né? Melhor a constância. Assim, se você se sente confortável estudando ali 1 hora por dia, tudo bem. Né? A gente também não vai puxar muito do aluno nesse momento. Né? E a família também, a gente pede esse apoio. Né? A rede de apoio, família, amigos, né? Pessoas que já estão na universidade, que conhecem, né? Quem quer também ingressar, né? A própria escola, os professores, os colegas das outras turmas, eles estão também incluídos nesse processo. É hora de manter a mente calma, né? Manter a estratégia afiada e ir para o dia finalizar. E como o Bruno trouxe, são 2 domingos. Então, passou a primeira prova, né? Pré-prova, passou a primeira prova, deixa o teu filho lá relaxado. Deixa ele tranquilo. Ele quer se isolar, ele quer ficar no quarto trancado. Deixa ele trancado. Mas ele quer agora jogar videogame. À vontade, evita conflitos, porque ele também tá à flor da pele. Se você quer pai, quer mãe, e tá à flor da pele pensando, será que meu filho vai conseguir?
Será que ele vai ganhar? Por que nem é o pai, que é a mãe que não quer o resultado de aprovação do filho? Todo mundo quer, né? Então é importante deixar ele ali tranquilo, mostrar suporte, né? Obviamente, estamos aqui para te acolher, né? E contar com o colégio nesse processo também. E ir para o segundo dia mais equilibrado. Chegando no segundo dia, passou o segundo dia, aí talvez seja o momento de você iniciar uma conversa, mas não no dia, né? Dá um tempinho, deixa ele dar uma relaxada, né? Um Até dia de porque folga, aqui um em dia. Pernambuco a gente também vai ter o SSA. SSA. Então, o aluno ele vai passar por uma temporada agora de Enem, aí ele vai ter quase 2 semanas ali, aí ele já encara o SSA 3. E o SSA 3 também é outra maratona. São outros 2 domingos. E uma prova diferente, tanto de estratégia, porque você já não tem mais o TRI, né? Então o SSA 3 ele vai estar lá muito mais... É uma prova conteudista, tradicional, objetiva, né? Tem redação também, igual ao Enem. São 2 dias com as áreas parecidas com o Enem. Só muda que você tem uma quantidade de questões pela metade, então o Enem são 180, o SSA você vai ter 90 questões, mas não deixa também de ser estressante. Então, o aluno de Pernambuco e outros que também prestam, né? Eu sei que Natal vem fazer SSA bastante. por aqui também. Eles precisam estar muito atentos nessa fase final agora da maratona. Então, se você estava correndo ali os 42 km, agora só falta ali 500 metros. E nesses 500 metros, não é para tu desistir, não. Esses 500 metros é para tu dar o melhor de si. E dar o melhor de si não é ir até a última gota do teu esforço e conteúdo, não. É saber que tudo que tu percorreu nos 41,5 km são necessários para tu finalizar esses 500. Para tu não machucar o teu pé, para tu não ter uma cãibra e cair antes da linha de chegada. Não desista da prova que você ainda não fez, né? Eu digo muito isso pra eles. Tem hora que eles ficam ali assim e falam, meu irmão, agora já era. Faz isso. Não desiste antes, não. Então, para esse período, cuidado com a alimentação é indispensável. Então, se você está habituado a comer em tal lugar, de tal maneira, segue dessa forma. Não muda. Não, meus pais querem me levar para um restaurante diferente para poder ser o último momento confraternizar antes do Enem. Não inventa moda, Amo amigo. sushi, né? Vou comer sushi no dia pré-prova. Cuidado. Não inventa moda, não. Não é que você vai parar de viver, mas, pô, um pouquinho de prudência. Evitar os riscos, né? Um pouquinho de prudência não faz mal a ninguém. Atividade física é importante, lógico, se evitar ser de contato, melhor ainda. Só para evitar alguma contusão, lesão que possa lhe impedir até de fazer a prova. Mas quem gosta de academia, de caminhar, de correr na rua, acho que pode ser atividades legais. Tendem a ser excelentes estratégias para controle de ansiedade, né? A gente tá focando na parte socioemocional mesmo, e que é importantíssimo. Foge de ambiente de pessoas que não sabem sua trajetória. Perfeito. Então, vou numa reuniãozinha da família que vai ter aquela minha tia que não me vê há um tempão, que a primeira pergunta vai ser, e o Enem é amanhã, né? Fica perto daqueles que sabem como é que foi sua caminhada, que esses estão mais preparados e sensíveis ao seu momento. Então, provavelmente não venham disparar gatilhos que sejam mais difíceis de ser controlados no período da prova. Todo mundo que passou tem uma rotina imperfeita. Os meninos têm a ideia de quem passou é um fenômeno, foi infalível. Mentira! Ano passado, em primeiro lugar em medicina na UFRN, Vitor Gabriel. Agora ele está sendo meu monitor lá dentro do processo. E aí os meninos falando de ditadura militar no momento lá de revisão e tal, sei o que. Aí ele fez, sabia que isso eu não tinha visto no dia. E foi numa revisão aqui, ano passado, que falaram umas coisas e tem uma questão. E eu lembro que eu acertei lembrando que um aluno havia dito aqui. Então, existe uma rotina imperfeita. Há margem para falhar. Não é que você entra para falhar. Mas calma, não é uma questão que lá na hora você não sabia que vai lhe tirar completamente. Mas você vai entrar sedento para vencer. Eu digo para os meninos o seguinte, eu sei perder. Eu sei. Eu odeio perder. E são coisas diferentes. Saiba, aprenda com o erro, com a derrota, mas não entre para uma parada já achando que isso vai funcionar desse jeito. E para isso a importância dos 30 minutos iniciais lá do Enem, tá? E aí é um momento que você é obrigado a ficar 20 e 30 minutos dentro da sala, sem poder ter conversa entre os candidatos, esperando a prova, cada vez que a porta da sala abre, aquela tensão é agora que chegou a prova ou não. E eles tendem a querer olhar o ambiente ao redor, então fulaninho, eita, esse aí tem cara de inteligente. Esse aí tá com a camisa Esse tá tranquilo. esse tá com a camisa no motivo, deve ser um excelente aluno. Calma, blinda o seu momento de mentalizar o que você irá fazer já já. Então, é o seu momento de espiritualidade, o que é que te conforta, o que é que te gera tranquilidade. Usa esses 20 minutos, depois repassa, eu vou começar fazendo por tal horária, vou pular as questões que eu tenho mais dificuldade, até tal hora eu vou ter feito isso, minha redação vai ser no começo, no meio, no final. Então, você tem 20 e 30 minutos que lembre que o professor falou isso para você o tempo inteiro, que
tiveram profissionais que estavam falando, é um momento que você volta pro jogo, porque até entrar na sala você tá tenso. E aqueles 20 minutos iniciais é importantíssimo. E família, calma, parou. Depois do segundo dia, ou depois sai o resultado, ou vocês vão celebrar uma belíssima aprovação e já deu certo, tá, galera? Ou você, pai, pode dizer, bem que eu disse, agora vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos planejar. Mas não é agora. Agora é conseguir entregar o máximo para as condições que eu tive naquele momento. Ponto. Depois que passar o segundo dia, aí é contexto familiar. Cara, a família resolve da sua maneira. Mas agora não é familiar, não. Agora é estratégico e quem é o protagonista é o aluno. Prioridade é ele e ponto. Então, professora Lorena, para quem quer conhecer o motivo e tudo isso que a gente falou aqui, que oferece para os seus alunos, o de Portas Abertas é um convite a isso, né? Perfeito. Na verdade, estamos de portas abertas sempre, tá? Basta você ou nas redes sociais, né, ali no Instagram do Colégio Motivo, ou no próprio site, né, do Colégio Motivo, você pode agendar uma visita. E essa visita ela pode ocorrer, inclusive, em um dos eventos que a gente faz. A gente apresenta toda a nossa proposta pedagógica, tanto para os alunos, quanto para os familiares, e quem também estiver interessado em entender como é que uma escola ela consegue agregar do infantil ao ensino médio, trabalhando desde um processo tanto construtivista, né, em alguns aspectos, até processos também de alta performance, como a gente trouxe aqui. Agradeço a presença de vocês e todas as orientações que repassaram para nossas famílias, nossos estudantes. Peço para deixar as considerações finais, que a gente vai deixar aqui o site do Colégio Motivo para inscrição, que é o colégiomotivo.com.br. Também tem o link na bio do Instagram, Colégio Motivo. E vamos finalizar, então, o nosso podcast, porque depois a gente volta com outro episódio, com outro tema. Mas obrigada, Bruno. Obrigada, professor Lorena. Obrigado mais uma vez pelo convite e parabéns, Colégio Motivo, pela iniciativa. Queria agradecer, né? É sempre bom falar, né? E principalmente falar sobre um tópico que a gente ama, que é a educação. Né? Agradecer aqui ao Bruno, que veio de Natal, chegou de madrugada, né? De fato, esse é apaixonado pela educação. Né? Tá sendo aí um nosso parceiro aí no Colégio Motivo. Agradecer também a você, Cláudia, por esse tempo. Tá? E assim a gente consegue propagar nossas histórias de sucesso. Né? Tudo que a gente está trazendo aqui é algo que a gente vive na prática. Né? E a gente quer fazer com que isso alcance cada vez mais pessoas. Até o próximo episódio. Para vocês que vão fazer prova, boa prova. E para as famílias, tranquilidade.